Boa noite, igreja. A paz de Cristo a todos, amém? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Estamos dando continuidade, à campanha A Bênção da Família, onde a bênção da família está na presença do Senhor. A bênção da família está em buscar a Deus, porque só Deus pode nos trazer a bênção, Bênção é a ação da obediência, e quando nós somos obedientes ao Senhor, a bênção é a consequência, não é isso? Vamos abrir nossas Bíblias em Josué. Josué 2. Amém, Jesus. Antes eu quero ler um pedacinho do Josué 1, que está em Josué 1:17, onde traz a confirmação da obediência. Aqui os israelitas estavam fazendo votos com Josué em continuação do chamado de Moisés, onde no 17 eles dizem: assim como obedecemos, amém, igreja? Amém. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. Aqui é a confirmação, amados? Os israelitas, eles estavam falando que seriam obedientes a Josué, Só queriam que Josué tivesse a presença de Deus com ele, e assim eles seriam obedientes. E nós sabemos, quem já leu essa passagem sabe que os israelitas foram tremendamente abençoados, com a conquista de Jericó. Foi a bênção da obediência. E assim a bênção da nossa família, ela é gerada com a obediência a Deus. Aqui os israelitas foram obedientes à liderança. Josué era o líder deles. E eles sabiam que ele era um homem de Deus. E é fato, Eu sou testemunha, eu sou prova viva de que quando nós obedecemos, não tem como. A consequência é bênção pura. Josué 2:1. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhe disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Fechem os olhos, vamos curvar nossas cabeças. Amém, Senhor. Pai, eis aqui a tua palavra, Deus. Senhor, eu clamo essa noite, meu Pai, que o Senhor abra o nosso intelecto, Pai, para que nós venhamos, Pai, entender o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Só o Senhor sabe, meu Pai, o que cada um precisa ouvir, Deus. Só o Senhor conhece, meu Pai, o desejo mais profundo do coração dos seus filhos, Pai. Então eu te peço, Pai, abre os nossos corações, Pai, para que a gente venha receber de tua palavra, Senhor, e que nós venhamos entender e ter uma visão espiritual, assim como o Senhor nos ordena que tenhamos, Pai, em nome de Jesus, amém. Aqui, Raabe, era bem nítido que Raabe, ela estava cansada, dos padrões que a sociedade lhe oferecia. Nós sabemos que quando nós buscamos a Deus é quando nós mais precisamos. Amém? Ninguém busca a Deus sem necessidade, E para essa mulher que era prostituta na cidade, e ela decidir, ela querer mudar, ela estava cansada dos padrões de vida que ela tinha. Aquela vida que ela tinha já não oferecia mais nada.
né? Porque as pessoas julgam, falam, né? Julgar o livro pela capa é fácil, né? E Raabe, ela era vista apenas como prostituta. E nós temos tendência a saber quem nós somos. É tanto que a Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Porque não importa o quanto de elogio, o quanto de crítica nós recebemos. Só quem sabe quem somos abaixo de Deus somos nós mesmos. As pessoas podem até fazer um juízo, né? As pessoas, uma vai falar, outra vai falar. Mas se uma criticar, em seguida pode vir um elogiar e amenizar aquela crítica que foi feita, né? Mas nós sabemos no nosso interior quem nós somos. Porque nós conhecemos a nossa falha, a nossa deficiência. Caso contrário, a Bíblia não mandaria que nós nos examinássemos, né? Mandaria que alguém falasse por nós o que nós somos, mas não. Ela fala que nós devemos nos examinar. E aqui creio eu que Raabe, ela se examinou. Ela viu que ela merecia mais, né? Ela viu que ela queria ser herdeira da misericórdia do Senhor. Porque esses homens, quando eles fugiram, eles se esconderam. E ela nem sabia quem eles eram ainda, quando os escondeu. E precisou que o rei, né, quando o rei soube do plano de Josué, o rei mandou que fossem procurar esses homens na casa dela. Só através da boca do rei é que ela foi saber quem eram aqueles homens. Então, quando o Senhor, Ele sabe das nossas necessidades, das nossas deficiências, quando nós falamos para Ele que nós cansamos do padrão o qual nós vivemos, Ele envia socorro. Ele enviou o socorro para Raabe. Ela nem sabia quem era Deus, ela ouvia falar de Deus, mas ela não havia tido uma experiência com Deus. Mas Deus é tão misericordioso que Ele envia ajuda àqueles que se cansam, àqueles que clamam a Ele, àqueles que falam para Ele o que querem. E aqui eu imagino que Raabe, quando ela soube quem era Deus, né, a fama de Deus correu, que o povo abriu o mar vermelho, que o povo abriu o Jordão, o Rio Jordão, em nome do Senhor. E ela creu, e acredito eu, lendo essa passagem, que naquele momento ela passou a desejar, querer viver o mesmo que aquele povo vivia. Misericórdia, fica aqui papel. E ela desejou viver aquilo que aquele povo vivia, porque caso contrário o Senhor não teria enviado socorro a ela. A Bíblia diz que o Senhor ele não invade o livre-arbítrio. Ele envia ajuda a quem quer. Ele ajuda quem quer ser ajudado, não é isso? Então, quando nós falamos para Deus o que nós queremos, é que Ele entra em ação. Porque Ele não volta atrás. Ele nos deu livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio, Ele só faz aquilo que nós permitimos. O versículo 2 diz: todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Aqui o rei se deu conta que Raabe existia, né? Creio que antes ela não tinha uma existência, ela não tinha uma importância. Mas quando Deus enviou aquelas pessoas para socorrer ela, logo ela virou alvo. Logo ela foi vista, né? E é assim que somos nós. Quando o Senhor faz em nossa vida, nós somos vistos de longe, irmãos. Engana-se quem pensa que não está sendo visto, não está sendo observado. Estamos sim. Porque aqueles que seguem a Deus, aqueles que fazem, que pedem ajuda a Deus, o Senhor socorre, brilha, resplandece o brilho do Senhor. Porque nós somos reconhecidos por onde quer que passamos. Versículo 4. 3. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: mande embora os homens que entrarem em sua casa, pois vieram espionar a terra. 4.
Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Versículo 5. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Vai ter horas que nós vamos precisar esconder aquilo que Deus nos dá. Aqui Raabe, quando ela soube que eles eram israelitas, ela viu ali a oportunidade de sair daquela vida a qual ela vivia. E ela, quando a promessa é de Deus, o Espírito Santo, ele confirma em nosso coração. E Raabe, ela sentiu, porque como pode ela ouvir uma história de tão longe do que ouve, e de imediato aqueles homens surgirem na porta dela do nada, né? Então não foi coincidência. Eu creio que logo ela sentiu, ela teve a confirmação de que a hora dela havia chegado. E ela escondeu aqueles homens. Ela não revelou que eles estavam ali, né? O trunfo na manga dela era isso. E tem coisas que Deus quer fazer em nossa vida que nós precisamos nos calar. Não são sonhos, nós não podemos sair abrindo nossos sonhos, nossa boca para contar os sonhos para todo mundo. Porque não é todo mundo que vai estar sonhando contigo. Não é todo mundo que vai orar por teus sonhos. Não é todo mundo que vai se alegrar. E muitas vezes os nossos sonhos só podem ser revelados depois de conseguido, para ser testemunho na casa do Senhor, amém? Porque os testemunhos, eles nos fortalecem, né? Eu lembro que, assim, todas as vezes que eu entrava em desânimo, e quando eu via a vitória de uma irmã ou outra, eu ficava como radiante, né? Porque os testemunhos, eles nos fortalecem a nossa fé, faz a gente ver que nós também vamos conseguir. Então, basta falar quando conseguir, mas quando estiver apenas no coração, apenas entregue a Deus. A Bíblia diz que nós devemos, livro de Mateus 6,6, amém, diz que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e entregar ao Senhor. É ali que nós devemos chorar, é ali que nós devemos sonhar, é ali que nós devemos acreditar, entregar e receber. Porque quando nós entregamos ao Senhor, é certo, não tem por que ficar esperando sem crer, né? A fé é crer naquilo que está por vir, mas você não sabe que vai vir. Não está vendo vindo, mas você sabe que vai vir pela sua fé. E quando você entra na porta, entra no seu quarto, fecha a porta, entrega para o Senhor, a vitória é certa. Mas se você abre a boca sem entregar para o Senhor, irmãos, sabe? Infelizmente, na minha terra, na Bahia, as pessoas são muito supersticiosas, né? E tudo acredita em tudo. E aí eles plantam pimenta na porta de casa. Porque se aparecer um olho grande, eu seco a pimenteira. É uma superstição. Mas infelizmente as pessoas ruins existem sim. E muitas vezes não é nem por querer, gente. Sabe? Essa semana eu estava vendo um vídeo de duas mulheres, né? Uma que tudo conseguia e tudo a outra queria. E tudo que essa outra queria, da outra dava errado. É automático, sabe? Às vezes a pessoa não tem consciência que é desse jeito. Às vezes ela não quer ser assim, mas acontece, né? E as pessoas minam a fé do outro, fica torcendo para que dê errado. Tem pessoas que vivem tanto minando a fé do outro, que não conseguem nem conseguir os próprios sonhos. Por quê? Perdeu tempo minando a fé do outro e esqueceu de entregar o seu sonho para o Senhor. Né? Então Raabe, ela fez isso. Quando ela viu a possibilidade de uma mudança de vida, ela guardou, ela escondeu. Aqueles homens foi uma porta de fuga para ela. Ela os escondeu. E o versículo 7: os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada.
Já li 7, né? Amém. 8. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e ali disse: sei que o Senhor lhe deu essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes dessa terra estavam apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vejam a fé de uma descrente, uma pessoa que acreditava, que criada em meio a tantos deuses. Raabe morava em Jericó, né, e os cananeus eram cheios de crenças, cheios de deuses, né? Eu comparo Canaã, a antiga Canaã, a Bahia, gente, sabe? A Bahia é uma cidade repleta de crenças diferentes. São deuses para todos os lados, sabe? Eu fui criada, eu glorifico a Deus, que a minha mãe, graças a Deus, ela tinha pavor, né, da religião que predomina na Bahia. E assim, mas infelizmente lá vizinho mata vizinho sorrindo. Qualquer briguinha, né? Vai na casinha ali da parada aqui, da religião deles, e faz alguma coisa e mata o irmão, sabe? E infelizmente é triste mesmo, né? E Canaã era assim, né? O povo de Jericó era assim. Eles acreditavam em tudo, eles faziam sacrifício de crianças, sacrificavam crianças inocentes, pessoas virgens, tudo para que agradar a deuses a qual nem existiam. E ela, com toda essa crença, pelo que ouviu falar de Deus. Essa é a importância do testemunho na casa do Senhor. O ouvir muda muita coisa, né? E nós também, aqui nós vemos o quão é importante continuar acreditando naquilo que o Senhor tem para nós. Essa mulher, eu vejo ela como uma mulher que já estava crendo nisso há muito tempo. E ela estava crente que isso iria acontecer. Versículo 12. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhe pertence. Livre-nos da morte. Aqui é um clamor de socorro. Quando nós precisamos pedir socorro. Ela pediu por toda a família. Ela queria salvar pai, mãe, irmãos, né? Pelo que a Bíblia conta, ela não tinha filhos ainda. Mas essa é a salvação a qual buscamos. Ninguém quer ir para o céu sozinho, né, igreja? Nós precisamos orar, como a Edilene falou, precisamos ser intercessores de nossas casas, né? Agora o meu alvo está sendo, assim, minha oração é assim agora, irmãos, irmãs, é muito, sabe, gente? Então eu já faço um bolo só, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, sobrinhos eu nem lembro, tem mais de 20 já, cunhados, vou fazendo um bolo, porque agora, para honra e glória do Senhor Jesus, minha família é imensa, 3 pessoas, eu, filho e marido, acabou, né? Mas aí se estende para os parentes. E eu quero que eles sejam salvos. Eu quero que eles estejam aqui em nome de Jesus. Sabe? Eu acredito muito. Eu não tenho parente nenhum aqui. Todos estão na Bahia, no Espírito Santo, Pernambuco. Mas onde eles estiverem, eu peço ao Senhor que abra uma casa, uma porta de uma igreja para que eles entrem e sirvam ao Senhor em espírito e em verdade, para que eles vão para o céu, né? Porque eu quero encontrar eles lá em cima.
né? E assim, aqui tem a família do marido, e a gente está, glória a Deus, né? Trabalhando aí na obra para elas ficarem firmes também em nome de Jesus. Vieram, se apaixonaram pela igreja. E assim, nós queremos todos. Rabi queria todo mundo. Rabi queria toda a parentela dela. Versículo 14. A nossa vida é pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Nós precisamos ser assim, ser de palavra, né? O cristão, ele precisa ter palavra. Esses homens tiveram palavra, tá? Porque eles voltaram. A promessa não ficou só na boca, né? Outro dia Maria leu aqui na consagração uma palavra que diz que não devemos jurar, né? Mas eu acho que o problema está justamente em jurar e não cumprir, né? Porque esses homens aqui, eles juraram, mas eles cumpriram, porque nós precisamos ser de palavra. Versículo 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhe disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Aqui, Raabe, os 2 homens, eles chegaram à casa dela. Ela não os conhecia. Ela os abrigou até quando foi necessário. Mas quando foi a hora deles partirem, ela aceitou que eles tinham que partir. Eu vi nessa palavra que muitas vezes nós trazemos para a nossa vida e permitimos que fique pessoas erradas. Tem pessoas que precisam ficar, tem pessoas que precisam partir. Sabe, tem gente que precisa da nossa amizade, tem gente que precisa da nossa oração apenas. Porque o pai do filho pródigo, ele nos mostra isso, que quando a pessoa ela quer partir, nós precisamos deixá-la ir. O pai do filho pródigo deixou. O filho, quando chegou a hora dele ir, ele foi. Ele não o segurou, ele não o obrigou, não é? Muitas vezes nós trazemos para nossa casa, para nossa vida, amizades que não seria permitida pelo Senhor. Nós precisamos amar as pessoas como a nós mesmos, orar por elas como se fosse por nós mesmos. Mas tem pessoas para você andar e tem pessoas para você apenas orar. Assim, quando eu li essa passagem, eu me lembrei de uns anos atrás, em minha casa. Eu sou cheia de amigas de infância em Rio das Pedras. O que eu mais tenho aqui é amiga de infância. Só que eu não havia me tocado que as pessoas crescem, formam caráter, mudam, né? E o que ficou no passado, ficou no passado. São memórias maravilhosas. Mas eu, abestada, né? Achei que ainda seria a mesma coisa. Poxa, aquela amizade doce. Pensei que seria a mesma coisa ainda. E um dia eu encontrei uma amiga. Nossa, que amizade. Era como irmã, né? E tudo que o Beto brigava comigo, eu falava assim: não, mas os pais dela matou muito a minha fome. Sabe? Nordestino, coitado do nordestino, gente. Só misericórdia de Jesus, né? E aí eu falava assim: meus pais dela matou muito a minha fome. Éramos como os irmãs. E um dia ele falou assim para mim: essa garota não é sua amiga. E a minha mãe me ensinou uma frase que dizia assim: quem põe defeito quer comprar. E aí eu usava para tudo essa frase: quem põe defeito quer comprar. E quando ele colocou defeito na minha amiga, eu falei: quem põe defeito quer comprar. Tu tá de olho na minha amiga, ela não vai te querer, tu tá botando defeito nela. Gente, olha, triste da mulher quando não tem sabedoria, tá? E aí, meu filho estava recém-nascido, eu devia ter uns 19, 20 anos mais ou menos, muito nova, muito imatura. Aí tudo que acontecia em minha casa eu contava para ela. Tudo, contava para ela. E ali ela em casa, aquela coisa e tal e tal. Quando foi um dia, eu tive uma briga muito feia com o Beto. E aí ela chegou lá em casa no justo dia. E aí eu chorando, precisando de um ombro amigo, de uma amizade.
aquela necessidade que nós mulheres temos de desabafar, né? Nós amamos desabafar. Eu, pelo menos, se eu pegar meu WhatsApp, o áudio é gigante. E aí, aquela coisa toda, eu cheguei para ela, falei: ai, amiga, eu estou sofrendo muito, eu acho que eu vou me separar dele, eu não aguento mais. Aí ela: ai, amiga, é mesmo? Larga, deixa de ser besta, você é nova, trabalhadeira e não sei o quê. No mesmo instante, meu marido chega na porta para abrir, para entrar. Gente, a menina fez um jogo de pernas, né? Aquelas mulheres que sabem, não sei nem imitar. Mas ela estava com a roupa curtinha e ela começou a fazer um jogo de perna para chamar a atenção dele. E eu parei, olhei, analisei e falei: não é para mim. Passou, sabe? Eu estava confundindo aquela amizade do passado com aquele momento. Não era mais para aquele momento. A amizade dela havia ficado no passado. E naquele momento eu decidi. Eu falei: eu não quero mais ela na minha casa. Não é uma pessoa para estar na minha casa, né? Amigas, hoje, eu digo que eu tenho hoje, que aconteceu um problema, ela fala: não, irmã, vamos orar. Isso é amizade, não é? Porque quando nós estamos no mundo, não, amiga, larga, deixa de ser besta, para de ser besta, larga. E vai um, homem é igual biscoito, vai um, vem 18, vai não, filha, vem não. Homem, vem não. Pode até encontrar, mas como o teu marido... não, sabe por quê? Porque o homem vem para nós conforme aquilo que nós aguentamos e precisamos. Porque tanto o defeito como a qualidade vem para somar com os nossos. E só fui aprendendo isso na prática, né? Fui levando os tabefes da vida para poder aprender. E com isso, quando eu li essa passagem, me veio essa lembrança. Por quê? Tem pessoas que precisam ficar no passado. Tem pessoas que precisam... Você não precisa caminhar com todo mundo. Precisa amar todo mundo, é o que a palavra diz. E aqui Raabe fez isso. Ela fez uma boa escolha de quem ela iria abrigar na casa dela. Quando ela abrigou esses homens, ela trouxe bênção sobre a casa dela. São essas pessoas que nós precisamos abrigar. São essas pessoas que nós precisamos manter debaixo da nossa amizade, na nossa linhagem de amizade. Pessoas que venham nos abençoar, ajudar em oração, nos trazer uma palavra de incentivo. Porque pessoas para matar já tem demais. Tem pessoas que só com a palavra mata, derruba um sonho teu como se fosse um nada. Vamos no capítulo 6. Capítulo 6, 22. Aqui nós vamos ver que ela, a Raabe, ela fez com que aqueles homens fizessem uma promessa de socorro. Ela falou: eu escondo vocês, mas em troca você salva a mim e a minha família da morte. E aqueles homens, eles deram a palavra deles e eles cumpriram. 22, Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois, incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia. Mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus parentes. Raabe, ela foi salva, não salva sozinha, mas ela salvou toda a casa dela. Porque Raabe teve fé. Raabe recorreu à pessoa certa. Raabe recorreu a Deus. E ela estava decidida a mudar de vida. Tudo acontece na nossa vida a partir de uma decisão. Somos nós que decidimos. Eu aprendi que Jesus, ele nos dá a vara, mas quem pesca somos nós. Se você pegar os evangelhos para ler, ele andava muito com um pescador. Não é um acaso. Não é. É porque ele nos ensina a pescar. Nós precisamos pescar a nossa bênção. Precisamos pescar nossos parentes para Jesus. Precisamos lançar rede.
Essa rede, oração e testemunho. Nós precisamos nos posicionar em uma mudança. Raabe, ela estava decidida a mudar. E o que é admirável nela é a visão que ela teve. Ela enxergou as coisas de modo diferente de todos os demais em sua comunidade. Ela apostou no futuro. Ela acreditou na percepção dela. Raabe tomou o caminho oposto. Ela decidiu unir-se à oposição. Ela acreditava diferente de toda a cidade. Não sei, né? Não conta se alguém mais tinha a crença que ela tinha, mas se foi toda fulminada, né? É a prova de que não era. Ela tem, que eu esqueci, eu não lembro se é Hebreus que fala que Raabe foi um exemplo de fé, uma mulher de exemplo de fé. Ela, na mudança de vida que ela teve, na decisão que ela tomou, ela se transformou. Dela veio Davi, dela veio Jesus. Ela faz parte da genealogia de Jesus. Deus escolheu porque ela quis aquilo para a vida dela. Ela decidiu ter uma mudança de vida. Raabe decidiu acreditar. Raabe decidiu buscar. Raabe decidiu mudar o padrão de vida dela. O nosso mal é o comodismo. Às vezes, estamos acomodados àquela vida de sempre. Para de orar para ver se não se acomoda. Gente, vem de uma forma que para se levantar de novo é difícil. Precisa vir uma tribulação. O Senhor permite que venha uma tribulação, que venha um problema para se levantar de novo. Porque senão a gente morre, né? E Raabe foi isso que ela fez. Ela decidiu, ela cansou daquela vida monótona que ela tinha de prostituição. A partir dali, ela não foi mais prostituta. Ela gerou Boaz, que gerou não sei quem, que gerou... Eu esqueci o nome, tá, gente? Que gerou o pai de Davi, que gerou Davi, e daí por diante, até chegar em Jesus. Mas ela teve uma mudança de vida. E com a mudança de vida dela, com a decisão dela, ela salvou toda a casa dela. Não, a Bíblia não fala de pai, mãe, irmãos, mas fala de parentes. E é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Ele quer que nós estendamos a bênção que Ele nos dá para os nossos parentes. Gente, nossos parentes também têm parentes. E os parentes deles têm parentes. E é assim que a volta de Jesus vai acontecer. Só quando esse povo todo ouvir falar de Jesus. E é assim que o Evangelho é espalhado de geração em geração. Então nós precisamos plantar hoje a presença de Deus em nossa casa. Precisamos plantar hoje o exemplo de Cristo em nossas vidas. Precisamos hoje refletir Jesus. Quem tem filho sabe que filho, nós somos o espelho dos filhos. Esses filhos amanhã vai ter família. E aí, o que é que ele vai refletir amanhã? Então nós precisamos pensar muito bem em quem nós estamos refletindo para a nossa família. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me entregou. Glória a Deus, porque é bênção, né? O dia que fala assim, vai pregar, é bênção, tudo acontece. Mas o Senhor é fiel. E na Bahia tem um ditado que diz, de grão em grão a galinha enche o bico, né? E eu acredito assim, que é de palavra em palavra que nós vamos... A gente vai crescendo, que nós vamos aprendendo, que nós vamos buscando mais, e as nossas famílias vai ver esse milagre acontecendo nas nossas casas, em nossas vidas, e isso vai se refletir, vai se expandir e vai chegar longe, gente. É sendo esse espelho que nós vamos encher essa igreja. É sendo esse espelho que nós vamos quebrar essa parede, vai aumentar e vai crescer e vai precisar multiplicar, que não vai caber não. Vamos precisar multiplicar. Em breve estaremos já botando pastores aí em outras igrejas. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Para salvar famílias. Não só a nossa, mas outras famílias. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém?